Eu queria aqui agradecer a presença de vocês, né, num tema super instigante mesmo, como a Gorete falou há pouco, né, que é a constelação sistêmica, e a gente, tanto eu quanto a Mírtala, né, aqui estamos numa, vamos dizer assim, numa missão, né, a missão de passar o que a gente entende, o que a gente faz, né, no nosso dia a dia para vocês, e do que a gente gosta realmente de fazer. Né? Então, eu falo que é uma missão, porque é tentar que vocês entendam aquilo que a gente mais ama, que é o ato de negociar, o ato de mediar, né? O ato de fazer, tentar a pacificação social antes de entrar no judiciário. Isso não quer dizer que a gente não entre no judiciário, né? A gente não, pelo menos eu não sou uma advogada, nem a Mírtala também, pelo que eu sei, colaborativa, que é aquela advogada que nunca entra no judiciário. Eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que me conhecem que a gente pode sim fazer uso dos meios extrajudiciais e, se não der certo, a gente partir para o judiciário. Né? Mas, como tentativa, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo daqui em diante, a gente tem que demonstrar para os nossos clientes, né, para as pessoas que estão ao nosso lado, que os métodos, os meios extrajudiciais são muito eficientes e eficazes. Então, a gente veio hoje aqui falar um pouquinho da negociação cognitiva, né, e a constelação sistêmica. E o que seria isso? Eu falo que negociação cognitiva. Eu falo que parte tudo de comportamento. Quais são os nossos comportamentos em relação às outras pessoas? Um negociador não é porque ele vestiu essa capa de negociador que ele deixou de ser humano. Né? A gente tem que concordar que o negociador, antes de tudo, é uma pessoa, e uma pessoa humana, consciente, que tem seus preconceitos, que tem seus pré-julgamentos. Ele não deixa de ser humano quando ele se torna negociador, quando ele está numa mesa de negociação. E ele precisa também ter uma formação bem específica em relação de entender os perfis, o perfil dele e o perfil do outro. Né? Então, por quê? O negociador primeiro tem que conhecer a si mesmo. Então, o que, que ele é? E aí eu trago aqui. O negociador, né? Na primeira eu vou falar da Mírtala, né? Eu comecei a falar e não falei. Então, hoje eu estou aqui falando com a doutora Mírtala Delmondez, né? Que é minha amiga, ela sabe disso, então a gente Vamos anda tirar o junto há um doutora, tempinho. vamos tirar o doutora, Tá, eu não então gosto de vou tirar o doutora. doutor, eu estou aqui com a minha amiga Mírtala, e que ela entende muito de constelador, ela é consteladora, ela é coach, né? Ela é mediadora, ela é juíza de paz, ela é tudo isso e muito mais. E aí ela é uma estudiosa no assunto da constelação sistêmica. Então eu convidei a Mírtala e ela aceitou, né, para a gente conversar dessa ligação. A gente vai começar a permear, né, nesse nosso bate-papo, a negociação com um enfoque na constelação sistêmica. Né? E aí a gente estudou para isso, a gente está aqui para tirar as dúvidas que surgirem, né, durante a nossa live e posteriormente também. Então, vamos voltar assim, negociação. Negociamos, né, com a gente, negociamos com os outros e precisamos entender os perfis nessa linha de negociação cognitiva. São 4 perfis, né, que a gente pode delimitar rapidinho, né? Não vou entrar em detalhes porque a nossa conversa vai ser em relação à constelação, mas rapidinho eu posso falar que existem, né, na negociação cognitiva. Eu já falei do Eneagrama, que são 9, mas na negociação cognitiva são 4 perfis, que é o catalisador, o apoiador, o controlador e o analítico. Não quer dizer que a gente vai viver só de catalisador, ou só de apoiador, ou só de controlador, ou só de analítico. Existe o permear por esses perfis. Uma hora eu posso estar mais apoiadora, noutra hora eu posso ser mais analítica, e noutra mais catalisadora. A gente vai passando. Depois eu vou dar a palavra para a Mírtala para ela confirmar ou até fazer objeções quanto a essa minha fala. Mas a gente vai passando
por esses perfis, mas existe um perfil que é dominante, né, Mítila? Então, existe aquele perfil que predomina no negociador, né? Por exemplo, eu me acho apoiadora. Então, eu tenho esse perfil que é ação em grupo, relacionamento, eu tenho essa preocupação maior do que nas outras. Isso não quer dizer que eu não seja analítica, que nas minhas situações eu não faça aquele mapeamento das coisas usando métodos. Eu sou analítica também. E não quer dizer que eu não seja controladora em alguns momentos. Em alguns momentos eu posso sim ser controlador e também posso ser catalisador, né? Que é aquele comunicador, né? Na hora de que você se comunica com o outro, tem maior facilidade. Então, o que eu quero que vocês entendam antes de entrar, dar a palavra para a Mírtala, que existe na negociação cognitiva, parece o DISC mesmo, Cláudia. Existe esse. Claudinha está aqui, Ana Cláudia. Aí o que acontece é essa permeação do DISC, né, na negociação cognitiva, é que você tem esses 4 tipos de perfis. E aí, Mítala, depois de eu falar isso aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente pode fazer isso, que é um elo entre a negociação e a constelação? Ou é uma coisa assim de outro mundo que a gente não consiga fazer a ligação desses 2 instrumentos, dessas 2 ferramentas tão importantes para o dia a dia, do nosso dia de advogado, nosso dia a dia de negociador, ou até o nosso dia a dia pessoal mesmo? E aí, amiga, agora eu passo a palavra para você. Obrigada pelo convite, minha amiga querida. Obrigada a todos que estão aí participando agora, nesse momento, entrando aí, nos prestigiando, né? E só quero dizer assim, aquela fala inicial sua, Magali, é que eu sou advogada, mas eu nunca me senti confortável em ficar no contencioso. E foi justamente por isso que eu busquei a mediação. Eu já vi com a psicanálise clínica e fui, até que nada disso me respondia. Até que eu achei as respostas para tudo que eu queria, tudo que me inquietava, eu estou descobrindo na constelação. E assim, e ao contrário do que você disse, eu estou caminhando nessa estrada, estou amando e tenho certeza que eu vou abraçar isso com muito mais fundamento do que eu me encontro hoje. Bom, a sua fala foi muito interessante antes de responder, porque você disse que os perfis negociadores, a pessoa não é só um daquele perfil. Nós temos todos os perfis, só que tem momentos que prepondera, que chega em mais evidência qualquer um desses aí, dependendo do contexto da situação. Mas daqui a pouco eu chego mais lá quando eu falar do traço do caráter, tá certo? Ótimo. Mas na sua pergunta, como você colocou aí, se é possível fazer uma ligação entre constelação e negociação, o que acontece? Desde o momento, a partir da concepção que é formado dentro da mãe, aquele ser, nós já pertencemos a um sistema familiar. Tá? Então, a gente vai carregar dentro de nós os genótipos, os fenótipos. Os genótipos são o DNA da família. E os fenótipos, aquele contexto cultural, histórico que a gente está inserido. Tá? Então, nós vamos carregar sempre genótipo e fenótipo. E só de nós nascermos dentro de um sistema familiar, já estamos carregando o que é positivo e o que não é. A gente nem fala positivo ou negativo, fala saudável, o que é saudável e o que não é saudável. E quando que é saudável? Quando existe equilíbrio nas 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Mas não vou aprofundar sobre isso. Eu quero falar o seguinte, que partindo desse pressuposto que desde que eu nasço, que eu sou formado e já nasço naquele sistema familiar, eu já pertenço a ele e carrego o que é saudável. Nesse sentido, é mais do que pertinente a ligação entre constelação e negociação. Assim como é pertinente constelação e empreendedorismo, constelação e pedagogia, a constelação pedagógica, assim como constelação familiar. Então, a constelação ela tem permeado todos esses segmentos, tá? Por quê? Porque são seres humanos que fazem parte desse contexto. Se são seres humanos, existe toda uma constelação, todo um grupo familiar que está sendo carregado por aquela pessoa. Isso é muito visível nas mediações de família, tá certo? Então, é mais do que oportuno, é pertinente, existe a ligação entre constelação e negociação.
Perfeito. Né? E aí, satisfeito com a resposta, satisfeito. Tá ótimo, com certeza. Então, pelo que eu entendi, né, você falando, desde que a gente está sendo formado, desde a nossa formação, existe já uma predisposição, vamos dizer assim, para um tipo ou outro de um perfil. Da gente, na Sim. hora que a gente nasce, aquelas janelas estarem abertas, né? Como a especialista em Enneagrama até falou comigo uma vez, e aí depois a gente vai se adequando a algumas janelas. Ela falou em janela, eu achei bastante interessante, como se a gente fosse algumas posições e depois saísse delas, né, amiga? Deixa eu te falar Então, direitinho. Deixa eu te colocar tá, aqui tá. agora, já que você trouxe essa abordagem, já vou trazer agora. Por exemplo, da gestação ao primeiro mês de vida, ocorre Uhum. a formação do sistema nervoso, do nosso sistema nervoso, que a gente chama Sim. de mielinização. Nessa mielinização, ela acontece nesse período, acontece depois na fase da amamentação, na fase do desfraude, na fase genital. Então, em cada fase que acontece essa mielinização, todos nós temos todos os traços de caráter. É o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista, o rígido. Quando fala, gente, psicopata aqui não é o transtorno, não, pelo amor de Deus. Não é transtorno psicopata, não. É o nome dado a esse traço de caráter quando nós estamos de 1 ano até 2 anos e meio. Ele ocorre durante a formação do tronco, do nosso tronco, tá? Então vamos lá no início. O esquizoide. A mãe tem uma gravidez, tá? Já tá na gestação. E ela começa a ter estresse, nervoso, muito aborrecimento, o marido que briga, aquela confusão toda. O que acontece? Toda a energia que era para ser formada fica na cabeça. A criança, o bebê lá, o embrião, começa a sentir que aquele ambiente parece que não vai ser bom para ele. Então a energia dele fica no cérebro e a parte do corpo fica a energia, sem energia. Essa pessoa, por outro, ela é a pessoa procrastinadora nata, porque ela não tem energia para fazer as coisas. Mas, por outro lado, ela é criativa e imaginativa até não ter tanto. Tá certo? Esse é o esquizoide. Aí vem, na fase que está na formação da mielinização, que é a formação da coluna do sistema nervoso, aí tem o primeiro mês de vida. O bebê nasceu, cheio de traumas, carregou os traumas do esquizoide. Aí vem, após o primeiro mês de amamentação, ele vai se aquele bebê chora para mamar, chora para comer, que é a fase que está se formando os 5 sentidos. Daí, o bebê tá chorando, quer se alimentar, e a mãe põe no colo. Não dá comida. Ou então dá comida e não põe no colo. Aí existe aquela não há um equilíbrio naquilo que ele tá querendo, né? Então, esse bebê, ele é o bebê oral, é o comunicativo. Tem tendência a se alimentar muito, a comer muito. Por outro lado, 5 sentidos formados, e a pessoa que tem tendência para engordar, tá? Mas é super comunicativa. Pensa uma pessoa dessa na negociação. Tá? Então, é o traço de caráter oral. Vamos caminhando. Vem a psicopata agora. É a fase que forma o tronco. Na fase de formar o tronco, na mielinização, existe traumas, assim como teve o trauma da mãe com estresse, assim como teve o trauma do bebê não comer na hora que ele queria comer, não ficar no colo na hora que ele queria ficar no colo. Assim, aí vem a questão da psicopatia, né? No traço do caráter. É aquele momento que a criança está de 1 a 2 anos e meio, ela está na interação social, naquela fase de interação social. Aí o pai fala assim, olha como ele é linda, aí todo mundo, ai, que lindo. Aí a hora que ele não está andando, ninguém fala nada. O bebê começa a perceber assim, peraí, quando eu faço alguma coisa, todo mundo me vê. Quando eu não faço, ninguém me vê. Aí ele sente que ele é manipulado. Então, o traço de caráter psicopata é um traço de caráter que a dor ficou na formação do tronco. Quando ele estava desenvolvendo, começando a caminhar, ele era aplaudido quando caminhava, mas sentado ninguém fazia nada. Então, esse indivíduo ele vai crescer com um lado fortíssimo para negociação e liderança. Ele não faz negócio, ele sentir que ele vai ser manipulado. Ele não faz negócio. Ele manda outro fazer no lugar dele.
tá? Ele dá as diretrizes, mas faz para mim. Caminhando agora, vamos lá, a fase de 2 anos e meio a 3 anos e meio da mielinização. O bebê está na fase do desfraude. Ele está desfraudando, ele faz cocô perto de alguém e a mãe chama atenção porque ele fez cocô perto de alguém. Que fedido, coisa feia. Esse bebê vai ter uma dificuldade, o trauma dele vai ser essa vergonha que ele passa perto das pessoas. Então, essa fase é a formação também das pernas e quadril. Esse chama masoquista. O masoquista é aquele que teve o trauma na fase do desfraude, as perninhas estavam se formando, fortalecendo o quadril. Então ele é a pessoa que tem muita força que vem das pernas. Ele é ótimo para planejar, ele planeja, ele tem força. Tá certo? Vamos agora o rígido. O rígido é dos 3 anos e meio a 5 anos. É a fase genital. É quando a criança percebe que tem um par, primo, prima, tio, tia, pai, mãe. Ela vai querer arranjar um par para ela. Aí ela vai pro par. A menina vai pro pai. O menino vai pra mãe. Só que eles veem que o pai e a mãe já tem os pares dele. Aí fica frustrado. Daí, esse chama rígido. O rígido, ele vai ser competitivo, vai ter agilidade para competitividade, vai ser uma pessoa proativa. Esse rígido é aquele que ele não é procrastinador. É aquela pessoa que faz e acontece. Porque ele não precisa de ninguém dar força, porque ele já tem a força que ele teve que buscar para arranjar o par dele. O rígido e o masoquista tem a força que eles precisavam para isso. Então, veja bem. E aí, o que aconteceu? Quando você me passou o material, o que eu fui analisar e eu vi? O catalisador da negociação é o oral. Ótimo. Ele tem a competência dele, o traço de caráter dele é do oral. O apoiador, o traço de caráter dele é, sabe qual? Do masoquista ou do rígido. Ele tá lá, ele tem a força para levar, o apoiador tá lá, ele tá sempre dando força para alguém. E, porque nós rígidos, eu falo nós porque eu sou rígida, gente, eu sou rígida e sou masoquista, viu? A gente tá sempre apoiando os outros. Chega uma hora que o masoquista pega toda, como diz, a merda do outro para ele. Não é a fase da merda? A merda do outro para ele. Então, e o controlador, ele, no traço de caráter, ele é o psicopata, tá? Ele é aquela pessoa, ele tem medo de se aproximar do outro, porque ele tem medo de ser manipulado, então ele fica controlando para não se deixar ser laçado. Então eu fiz essa comparação. Então, o que acontece? Eu sou esquizoide, eu sou oral, eu sou psicopata, eu sou masoquista, eu sou rígida. Só que os meus traumas ficaram em qual momento? No momento que eu estava desfraudando e no momento da fase genital. Então, eu sou rígida e sou masoquista. Então, é muito interessante que a pessoa saiba entender, ter essa visão dos traços de caráter do perfil do negociador, para ele caminhar para a negociação com uma certa concepção já. Não é que ele tem que fazer uma análise comportamental. Quem faz análise comportamental sou eu, terapeuta sistêmica. O negociador, ele está lá para negociar. Sim. E aí, quem vai negociar com ele tem que ter essa noção dos traços de caráter e do perfil do negociador. Respondi? Perfeito. Respondeu sim, amiga. Perfeito. Você fez o link do sistêmico, da constelação sistêmica com a negociação. Perfeito, né? Esse estudo que você fez, fazendo o link, né? Das coisas, entendemos, eu acho que as pessoas entenderam, podem até fazer perguntas aqui, está aberto, como eu falei no começo. Oi, Alê, oi, a mediação lá de Abacuiaba, olha só que legal, tem gente de Abacuiaba, eu não conheço, amiga, mas estou conhecendo agora. E por que eu tive por que eu tenho buscado estudar, fazer análise comportamental? Primeiro, da minha formação. Pode falar. E segundo, porque eu estou atendendo já algumas pacientes, eles trazem muita procrastinação. É incrível como hoje se fala em procrastinar. A pessoa acha que ela é procrastinadora e ela tá. O que acontece? A procrastinação dela é porque ela tem receio daquilo que ela vai fazer chocar com o inconsciente, tá? Chocar com a dor que ela tem. Tá? Então, de repente, ela tem coisa que ela tem que fazer. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não gosto de fazer vídeo. E procrastino quando vou fazer um vídeo. Por quê?
Porque eu sou a perfeição em pessoa, eu quero tudo perfeito. E eu vou ser analisada, vou ser criticada, então eu já me coloco nos olhos dos outros. E aí eu procrastino para fazer vídeo, mas eu estou me trabalhando para vencer essa Com dificuldade que eu certeza. tenho, tá? De achar que eu sou perfeito, porque ninguém é perfeito, né, filha? Só de Não, e nascer já é até perfeito. porque, né, amiga, com a pandemia a gente teve que encarar um vídeo no nosso dia a dia, né, de trabalho. Então, o aparecer em vídeo se transformou. Antigamente, na minha época, que eu era pequena, o aparecer na TV era só para artista mesmo, Sim. né? Agora, hoje em dia, todo mundo aparece na TV, todo mundo faz live. Então, mas eu entendo você porque eu também tinha eu tinha muita vergonha de encarar, né? Encarar as câmeras, mas virou um instrumento de trabalho. Então, Mas no meu caso não é todo vergonha. dia. No meu caso não é Então, vergonha. No meu caso é achar que eu vou ser avaliada, criticada. Eu não gosto de sim, ser é criticada outro. negativamente. Eu gosto de ser criticada positivamente. Tá Perfeito. lá, vamos lá, minha E aí, querida. não, mas você está ótima. Aí o que que acontece? Pelo que eu entendi, né, a gente está falando uma coisa aqui bastante pertinente, que é a ligação da negociação com a constelação. Amiga, você falou uma coisa aí eu acho que eu já tinha até tocado, que é o conhecer-te a ti mesmo primeiro. Você tem que se conhecer para poder você conhecer o outro. O negociador, né, o advogado, né, outra profissão que exija esse contato humano, né, que eu acredito que são quase todas, né, a não ser aquelas pessoas que trabalham com a máquina em si. Mesmo assim, elas precisam, uma hora, interagir com outra pessoa. Na Sim. hora da interação com o outro, se você se conhece, você conhece um pouquinho dos perfis, você vai escutar a pessoa melhor, né? Você vai fazer as perguntas melhor para elas, você vai ser uma interação melhor e você vai, além disso, né, vai fazer um serviço como a gente faz muito na mediação, e em busca do interesse e dos sentimentos por trás das posições que estão sendo mostradas para a gente naquele momento. A partir do momento que você consegue fazer esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, o convívio com o outro vai se facilitando. E não porque numa mesa de negociação. Existem negociações que duram. Eu já participei de negociação que dura 12 horas. Oito Nossa. horas num dia, mais 4 no outro. Eu já participei de negociação que foram 5 dias. Né? O William Uria falou que participou de negociações que foram 30 dias. Eu ainda não participei, não sei se você já participou 30, Não. né? Para se chegar a um acordo no final ou até uma composição que a gente fala. Não tem um acordo formal, mas as pessoas voltaram a dialogar, né? Voltaram a se olhar, estão construindo, reconstruindo um comportamento. Então, trazer esse assunto, trazer a constelação, né, para o dia de hoje, para a nossa live, é justamente essa questão de conhecer o outro, né, e conhecer você mesmo. Né, porque eu até falo assim, quando o negociador, ou como mediador, né, quando eu estou atuando assim, se eu percebo que aquele assunto eu tenho algum preconceito, pré-julgamento, que eu não estou conseguindo separar da minha pessoa, eu me mostro impedido para aquela questão. Então, porque eu me conheço e eu sei que aquele assunto vai tocar e alguma coisa que eu não estou bem resolvida e posso Sim. trabalhar na negociação. Né? Sim. Então, eu preciso ir para a varanda, que é o que a gente fala, né? Preciso pensar se eu vou dar conta ou não de conduzir aquele cliente ou conduzir a mediação né, de uma forma saudável. Isso que eu acho que as pessoas precisam entender, porque eu já vi, talvez eu acredito que você também já tenha visto, profissionais que, porque se dizem capazes daquela coisa, eles vão à frente em certas situações que a gente vê que não deveriam ir por causa de uma questão de ego, de orgulho e de uma coisa de não ser humilde e dizer eu não estou preparada para seguir essa coisa. Até porque quando você está de advogado, de negociador, né, até mesmo de mediador,
né, você tem uma responsabilidade muito grande, porque as coisas é do outro, não é sua. Sim. Então, é mais do outro do que sua. Então, quando você toma um posicionamento, né, de não fazer esse desmembramento, não entender os perfis e não se colocar no seu lugar, você pode prejudicar o outro, né? Então, é uma coisa bastante consciente a gente ter esse estudo, né, preliminar para Eu, poder atuar. eu tô vendo aqui Pode uma falar. fala da Cláudia, ela fala, em empresas familiares é muito interessante preocupar a constelação para depois negociar os pontos de conflito. Gente, ela colocou uma Perfeito. coisa muito, muito interessante, que eu ia falar sobre isso também. Quando você me Uhum. perguntou se é possível usar a constelação na negociação, aí eu falei assim, eu pensei, será que eu entendi bem o que ela quer dizer? Bom, na negociação, assim como na mediação, ninguém constela. Ninguém vai constelar na Uhum. negociação, nem vai constelar na mediação. Agora, eu, com a minha visão sistêmica, eu faço a negociação ou a mediação e as minhas perguntas, meus questionamentos, são na perspectiva sistêmica. E dali eu capto. Uhum. A negociação. Se a pessoa vai negociar, se ela quiser saber sobre aquela negociação, como poderá, se ela será saudável, frutífera, ela pode solicitar um constelador fazendo uma constelação. Olha, eu gostaria de fazer uma constelação sobre uma negociação que eu vou realizar. Mas não tem que. Gente, na constelação, você não diz para o constelador detalhes do que é. Best-Helg é totalmente. Você vai falar, eu quero constelar sobre negociação que eu vou fazer tal dia. Pronto. Dali o campo vai tirar, vai te lançar, vai trazer as informações que ele precisa. Até para ver se na família tem realmente negociadores, como que era, se havia, como que eram esses negociadores, o perfil, o traço de caráter deles. Então, a Cláudia trouxe uma coisa muito importante, é isso. Então, numa negociação, ninguém faz constelação. Mas o negociador vai lá, pede a constelação e vê com o constelador como que vai, será que vai ser proveitosa? E eu vivenciei isso. Eu estava na imersão e houve para nós uma demonstração de uma constelação em que a pessoa queria abrir uma empresa, já tinha tido 2 decepções, perdeu dinheiro e o que ele tem agora, ele quer apostar numa empresa de novo. Então ele fez a constelação para nós assistirmos, foi espetacular. Então o que acontece? Na constelação, o campo traz aqui o porquê que ele teve aqueles 2 casos que foram difíceis para ele, né? Com prejuízos. E mostra como que ele pode caminhar nessa agora e traz as frases de solução para trazer a solução que está lá na família emperrando. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa trabalha, não consegue ganhar dinheiro de jeito nenhum. Quando ela faz uma constelação, sabe o que ela descobre? Ela descobre que o sistema familiar dela, como é de pessoas humildes lá da 4ª geração, não aceita que você ganhe dinheiro. E você fica. E você não sabe o que é isso. Você precisa pedir licença ao sistema familiar para você passar a desfrutar do que a Terra tem de bom pra gente, o mundo, que é ser bem sucedido na vida. E você passa a ser. Então a constelação ela traz isso, ela traz a dificuldade, mostra o porquê da dificuldade e traz as frases de solução. Tá? Então essa constelação sobre a empresa que o rapaz queria montar, aí eu tive imersão sábado agora, fim de semana agora, ela me falou, a esposa dele, o dinheiro estava na justiça, não saía nem com reza. Depois da constelação, o dinheiro caiu na conta deles. Perfeito. Amiga, então, esse é um exemplo assim, bem interessante, porque eu passei no escritório também, num caso de família. A Cláudia falou empresa familiar, você também, né? Mas eu passei num caso de um divórcio, que a parte contrária, né, que eu estava pelo homem, então a mulher quis me conhecer, e foi para o escritório sozinha e começou a chorar e contar a versão dela. Na hora que ela contou a versão dela, eu falei, poxa, você precisa de uma constelação. Não sou eu, né, advogada, negociadora, né, a Magali que vai fazer essa constelação, não. Então, não eu deve, propus...
Eu propus ela procurar uma consteladora. E o que aconteceu, amiga? Ela fez a constelação e ela se divorciou de uma forma bastante suave, que foi a negociação ganha-ganha. Começou, como você falou assim, essa energia começou a fluir e eles chegaram a um acordo próximo ao ótimo para os dois. Então, realmente, a gente indicar a constelação é bastante importante. Você veja bem, eu fiz um curso de Direito Sistêmico pelo Instituto IP Roxo, muito bom. Lá, a gente, durante o curso, era online, o que acontecia? Ele perguntava, o instrutor, quem é advogado aqui que tem um caso que não resolve nem com reza? Aí a pessoa levava e fazia constelação com o grupo todo online. Gente, era espetacular. Então, nós advogados, tem às vezes uma questão na justiça que não sai. Sabe o que é isso? O sistema familiar segurando. Entendeu? Então a gente precisa liberar. De constelação, amiga. Vamos A gente vai fazer, pode deixar. Então veja bem, olha só. E eu vou te contar um exemplo da mediação. Gente, a constelação, vocês estão me ouvindo aí, a constelação, ela é maravilhosa. Mas ela não é o remédio para todos os males. A pessoa tem que querer. Por exemplo, esse senhor da empresa, ele estava aberto a o que viesse daquele movimento ali. Se você vai uma constelação e você não está aberto, não adianta, não acontece nada. Vou dar um exemplo agora que você me pediu um exemplo. Uma mediação de família. Semana retrasada, fizemos a mediação de família, que era um casal com 3 anos separados e eles tinham um apartamento para partilhar. Eles estavam muito emocionados na primeira sessão, então nós, advogados, achamos por bem eles redesignar. Quando nós redesignamos, foi, eu não sei se foi bom, se foi, eu sei que a pessoa lá, a mulher, né, ela simplesmente não aceitava de jeito nenhum negociar mais. Ela queria X e o que ela tinha direito era Y. A advogada dela, a defensoria pública, conversou com ela no privado, rezou a cartilha para ela, falou, olha, minha querida, o que você pede, você não vai levar. O que ele te dá é o justo. Apresentou a ela todas as dificuldades que ela teria na justiça. Aí, sabe o que ela falou no final? Olha, eu agradeço muito o que a doutora Lincoln me fala, o que a senhora me fala, doutora, mas eu quero continuar. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu falei, peraí, doutora, deixa eu conversar com ela um pouquinho aqui. Aí conversei, eu falei, escuta aqui. Deixa eu ver se eu entendi o que você traz. Você está me dizendo que, mesmo compreendendo que na via judicial você não lê o que você quer, ainda assim você quer continuar nesse processo seguindo assim. Aí eu falei, vem cá, nós temos um adulto e uma criança dentro de nós. Nesse momento, eu vejo que a sua criança está reagindo, dizendo para você continuar nessa competição. Eu estou correta ou não? Eu falei assim, está. Eu estou, minha criança está dizendo isso e eu vou seguir a minha criança porque eu quero seguir. Eu falei, então você deseja hoje aqui, não é resolver, mas que dá muito trabalho para ele. Ela falou, Então, ou seja, ela escolheu o quê? Caminhar numa via cruzes. E a defensora falou, sabe quando o seu processo vai sair? Em 2023. Porque tá grande a caminhada de processo. O senhor não resolve em 2021. Então, em 2023 você gostava. Ela falou, tudo bem, eu quero ser. Quer ficar vinculada. E aí é manter, né? Parece que quer manter aquela situação. Porque é isso que eu te falo. Na negociação, se os negociadores, mesmo entendendo os perfis, conhecendo os perfis, sabendo a dinâmica, mas ele quer firmar pé que não quer resolver, ele não vai resolver. Tá certo? A gente não entende, né, amiga? Porque quando a gente passa a entender do outro, né? Entender os perfis, entender a constelação, entender a mediação, a negociação, a gente acha estranho o outro fincar o pé em algumas posições. Mas, infelizmente, existem pessoas, como você bem
falou aí, que vão querer se estar posicionadas, elas sabem que vai demorar e vão continuar. A gente não pode realmente ter os métodos como soluções para tudo, mas a gente tenta, a são gente ferramentas, explica. né? São São as ferramentas à nossa ferramentas. disposição. Sim, Você vai usar o que for adequado. Também nem que tudo é constelação. Você tem que ter várias sim. ferramentas e aquela que mais se adequa você vai utilizar. Já teve também casos da mediação, de na hora que eu apresentei para as partes na sessão privada, falei do sistema familiar deles para eles, foi uma compulsão de choro. E que resolveu aquela intriga que estava por trás daquele conflito. Então, assim, tem mediações maravilhosas que traz o retorno daquilo que eu trago de sistêmico, mas tem também aquelas que a pessoa não quer. E é assim. Sim. E aí a Claudinha falou uma coisa assim legal aqui, amiga. E que a constelação é fenomenológica, a pessoa se expõe ao fenômeno, é muito interessante para facilitar o diálogo na negociação. Boa noite, Sim. estamos falando aqui, ó, Cristiane, a minha tia lá de Natal, a Maria José. Então, o que é que a gente está falando aqui é se a constelação ela ajuda, né, ajuda a negociação, mas não é o remédio para todos os casos. A gente também não pode iludir as pessoas de que vai ser tudo perfeito o tempo todo, né? É uma ferramenta, como bem disse a Mírtala, é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta bastante utilizada, eu até digo que está sendo bastante utilizada e sendo aceita também pelos advogados como uma nomenclatura de direito sistêmico, né, amiga? Ele só muda a nomenclatura, mas é o direito sistêmico. Porque na verdade, o direito sistêmico é o seguinte: o advogado que faz direito sistêmico, ele não é constelador. Ele Não, vai não. ter Sim. a visão sistêmica, ou seja, ele sim. faz uma petição, mudar o formato de petição que ele faz, ele não vai fazer aquela petição diminuindo o outro, mas uma petição trazendo uma forma de falar, de colocar o outro, que ele possa se sentir sensibilizado para resolver a questão. E na hora lá com o juiz lá, né, da aula de instrução, ele trazer coisas que engrandeçam o outro, que reconheçam o outro, e não que na litigância só diminuindo o outro, né? Sim. E na sistêmica não, você traz o outro para o seu patamar. E aí você traz o outro reconhecendo as dificuldades dele, que ele poderia estar, aquela coisa toda. Então, o advogado sistêmico, ele tem a forma de agir muito diferente do advogado contencioso, tá? Com certeza. É uma ferramenta bastante produtiva, e você falou bem, amiga, é que o direito sistêmico faz isso, porque a gente realmente não pode confundir, dizer que o advogado é constelador, né? Não, agora ele age de uma forma mais, vamos dizer assim, mais suave no seu linguajar, compreendendo as dificuldades do outro, compreendendo as dificuldades do outro, compreendendo o outro, fazendo o exercício de se colocar no lugar do outro, que é o exercício empático, né? E aí, eu sempre falo, hoje em dia, depois dos estudos, é lógico que a gente ainda tem mais estudos a fazer, mas depois dessa dedicação toda aos métodos, aos meios extrajudiciais, eu falo assim para o meu cliente, né, que realmente eu apresento para ele vários caminhos a serem seguidos e que a gente vai construir junto aquele melhor caminho para ele. Né? A gente tem que tirar aquela toda. Eu dou a liberdade, vamos dizer assim, para o meu cliente opinar nas minhas petições. Né? Já é uma coisa assim que muito advogado não gosta. Eu faço questão dele validar a minha fala com a congruência dele, que ele deu o aval naquela petição. Na hora que ele deu o aval, ele está sendo colocado dentro da petição. E o que é que eu tenho notado ultimamente, amiga, principalmente nos casos de família? Quando eu faço isso para um cliente que está no inventário, né, que está se divorciando, a petição vem chorando, né? Vem gritando, né? Vem xingando, vem com lágrimas, vem com sangue, né? E aí eu fico assim, não, agora eu vou ter que dar aí eu te falo, a minha visão sistêmica, né? E aí eu devolvo para ele a mesma petição,
suavizada, né? Onde o juiz vai ler, né, a questão dele, mas de uma forma mais humana e levando em consideração a outra. Eu consigo em 100% dos meus casos, não. Existe cliente que, ao contrário, se eu mando uma questão suavizada, ele diz, Magali, eu não quero desse jeito. Eu quero daquele outro jeito lá, né? Porque ele. Aí o que acontece? Aí eu explico: olha, se eu enviar a petição desse seu jeito, o juiz vai dizer que você está litigante. É dito e feito, amiga. Volta a decisão do juiz dizendo. Hoje tem muita bibliografia, viu? Tem muita bibliografia hoje a respeito do advogado hoje. O advogado hoje, que é só contencioso, ele está perdendo espaço. Porque hoje tem muitas formações para agregar a advocacia. Então tem a questão sistêmica, tem a questão da PNL, tem a questão da você sabe, a mediação, né, que é mais uma das ferramentas. Então, tem vários livros hoje, bibliografias de aí, que você traz hoje, como que é a advocacia hoje. Então, é um exercício, é mudar de paradigma, é mudar de postura. Lembra que quando nós chegamos na comissão de mediação da OAB, a mudança de paradigma era a mediação, né? Sim. E agora é mediação, é visão sistêmica, é negociação. Então, o leque está só ampliando. E o advogado tem essa responsabilidade de estar se atualizando, porque senão ele está caminhando numa visão de ficar solitário. Eu tive uma mediação antes de ontem, que a advogada, a parte queria, falou para mim assim, doutora, pode falar, se ela quiser negociar, a gente negocia. A advogada falou assim, você está proibido de negociar. Aí eu falei, opa, doutora, só um minutinho, doutora. A causa não é sua. Sim, você é representante do seu cliente. A causa é do cliente, a questão é dele. Perfeito. E ela, aí eu fui ver o AB dela, menina, tá, que sabe, quando chega assim, achando que o mundo é dela. Olha, dá dó de ver uma advogada ela vai bonita, bater muita mas cabeça achando que ela está assim. Eu falei, não é por aí não. Eu não gosto de mediação, já denunciei mediação. Falei, olha, aí eu falei assim com ela, olha, o que eu falei com ela na sessão? Olha, como diz Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Eu sou defensora da mediação e respeito a senhora não gostar da mediação. Ainda bem que a gente diverge. Mas que a causa não é sua, a causa é do seu cliente. Infelizmente, dá pra continuar mais na mediação, encerra a mediação. Tá? Pois é, mas então é assim, minha querida. Então, hoje tem que ser essa flexibilidade. O que você falou aí, amiga, perfeito, porque eu também sou dessa política, até quando eu estou dando aula, né? Para alunos que vão entrar no mercado do trabalho, né, daqui a pouco. O que acontece? Isso se colocar a causa como sua, só porque você foi contratado para defender, né? E você é contratado para representar um fato que é do outro. Você não pode se identificar com aquilo e achar que a bola é sua e você vai defender e você não vai passar essa bola para ninguém porque você tem essa opinião, né? E você fazer aquilo como seu. Você tem que perguntar ao outro, né? Você quer que eu mude a bola de lugar? Se ele não quiser mudar a bola de lugar, o que é a procuração? A procuração é o quê? Vai te representar. Representar. Aí o advogado vai lá, o cara oferece, né, R$100, ele aceita R$100 do dono da causa. Não, você não me perguntou? Então, como é que. Então, o advogado ele é o representante. Você concorda com isso? Não concorda? É igual no casamento civil. Eu sou juíza de paz, estou lá fazendo a celebração. Aí tem uma celebração com procuração. Aquela pessoa que está com a procuração, ela está lá para dizer o quê? Sim. Para dizer sim. Ele não vai lá para dizer não. Vou lá dizer sim. Porque se você for dizer não, a pessoa não tinha arranjado outro procurador, né? Mas acontece. Então é isso. Não, eu estou dando um exemplo, porque a advogada lá estava achando que ela poderia tomar as vezes da parte. Não, o advogado, ele é representante legal, ele está representando a vontade daquela parte. Se ele falou para ela, doutora, eu quero falar para ela que eu aceito a negociação da minha ex. Você não vai aceitar, não permite se negociar.
Pois E é, assim, o apoio jurídico extrapola nesse caso, né? O que a gente é um apoiador jurídico, né? Eu até falo, quando eu estou de advogada, eu estou apoiando no lado jurídico da coisa, eu estou fazendo meu cliente enxergar aquela questão juridicamente, né? A advocacia visionária, que eu não sei o nome dela, está dizendo que é novata, mas também é defensora da mediação. perfeito! Isso Palmas para mesmo, ela. também é muita palma para ela. O que Às vezes acontece até, às vezes eu me é, expressei errado, né? Nem porque é novinha, é porque é o perfil dela, né? Ela sim, sim, é o perfil da deve ter pessoa. o traço de caráter aqui dela deve Não, ser amiga, fraco. mas sabe, Angélica, é um prazer, Angélica. Parabéns por você ser adepta aos métodos, né? O que acontece, amiga, você sabe, a Lu tá aqui, a Luciana lá minha colega de mestrado, minha amiga, colega lá do mestrado. A gente sabe, né, lá em São Paulo, que a gente teve essa experiência por lá, eu até vejo as pessoas os advogados mais posicionados do que aqui do DF. Não sei se a Lu pode colaborar com essa minha questão agora, com essa minha fala. Porque é impressionante quando a gente fala alguma coisa de mediação lá, quando a gente falava, né, Lu, as pessoas arregalarem os olhos, né? Falar assim, né, poxa, mas isso acontece? Acontece mediação de família, acontece as partes chegarem a um acordo, né? E uma coisa mais além que eu vou, amiga, sabe o que acontece também? Tá caindo! Vai cair, amiga. Vai cair! Ô! Né? Foi muito legal, amiga. Agradecer você também. É a presença, a gente falar do que a gente gosta, né? Então, falar do que a gente faz é sempre uma coisa prazerosa, né? Uma Muito coisa que bom. passa rápido, uma coisa que a gente debate com as outras pessoas. Infelizmente, o Instagram sumiu, tá tudo preto aqui, vocês podem ver, ó, tá tudo preto. Mas só queria pedir desculpas porque não conseguimos nos despedir das pessoas, né? Mas vou tentar aqui que o vídeo salve. Não sei se eu vou conseguir. E aí, amiga, quer falar alguma coisa para as pessoas no Não vídeo? agradecer, né, a participação, ter nos prestigiado para ouvir nossa conversa aqui, é uma conversa bem leve, assim, bem gostosa, trazendo alguns esclarecimentos, né? Foi muito bom, valeu muito. Eu gostei muito da Com certeza, e a participação. gente vai ficar gravado e a gente vai marcar outras, né, amiga? É, Vamos em 2021 marcar mais lives, se Deus mais quiser. conversas, mais webinários, Tá mais joia. aulas, para a gente Então, conversar sobre a constelação e a negociação tá juntas. aí. Pra você deu bom, foi legal, atendeu sua Foi expectativa? legal, foi ótimo, foi Atendeu isso, sua atingiu, expectativa? com certeza atingiu minha expectativa, tá tudo ok, sempre maravilhoso falar com você, você sabe disso, eu te amo, Ai, então a gente idem. Nosso sempre é amor é. muito bom. Sempre é muito bom e assim, eu acho que a gente conseguiu sim passar o recado para as pessoas, né, da importância da negociação e da constelação. Também a gente deixou bem claro que o advogado ele não precisa ser um constelador, ele precisa sim Ter a visão. identificar questões que sejam levadas para constelação, Isso, perfeito. né? E aí a gente formar uma rede, né, de auxílio para aquela pessoa. Que isso não deixa de ser a advocacia colaborativa dos Com Estados certeza. Unidos lá, que Com certeza. você tem uma rede de apoio para resolver aquelas questões.